E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro, uma consultoria de recrutamento jurídico, compliance e áreas correlatas. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreira, tendências e, claro, curiosidades. E esse é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Uau! Que episódio bacana! Esse episódio tem tudo aquilo que gostamos. É dinâmico, leve e divertido. Está cheio de boas histórias, de bastidores, de aprendizados e de conselhos. Paula brilhou. Aproveitem. Paula é formada em Direito pela Universidade Cândido Mendes, possui uma pós-graduação pelo IBET e um LLM pela NIU. Começou em um escritório boutique, onde ficou por 12 anos, e é atualmente sócia e diretora jurídica da Península Participações, a family office da família Diniz. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dela. Paula, muito obrigado por ter aceitado o convite do Direito de Resposta. Eu já queria ter você aqui há muito tempo, então eu estou contente de receber você para o nosso episódio número 61. Tenho certeza que vai ser um episódio muito legal, cheio de conteúdo e muito boas histórias. Então, muito obrigado, Paula. Obrigada a você, Renato. Acho que foi uma honra. E quando eu aceitei, depois eu comecei a ver todas as pessoas que falaram, fiquei um pouco de medo, confesso. Vários advogados que são parceiros e brilhantes aqui falaram, então para mim é uma super honra, muito obrigada. Nada, você vai manter essa régua lá em cima. Paula, a gente começa sempre com uma pergunta clássica sobre a estrutura da carreira, né? E você tem uma carreira super sólida. Você passou basicamente por duas estruturas, a gente vai falar bastante sobre elas. Uma estrutura mais boutique, um escritório no Rio, e a Península, né? Que é a Family Office do Abílio Diniz, onde você já está há 7 anos. E onde você, inclusive, hoje é sócia. Essa trajetória, ela foi de alguma maneira planejada? Caso contrário, quais eram seus outros objetivos? Então, Renato, ela foi super planejada, porque ela foi planejada, modificada, repensada e transformada de várias vezes. Então, assim, se você me perguntasse há 20 anos atrás se eu estaria aqui hoje no Family Office do Abílio, obviamente eu não saberia que eu estaria aqui. Mas acho que toda a rota da minha trajetória me faz pensar que hoje eu estou exatamente no lugar onde eu deveria estar. E embora isso não fosse óbvio para mim 20 anos atrás, acho que hoje é bastante óbvio, né? Então, acho que sim, acho que ela foi planejada. E uma coisa que é uma curiosidade, assim, é que para mim, eu acho que a nossa carreira, ela vem das experiências que a gente vive, todas elas. E o meu escritório de advocacia, onde eu entrei, acho que, não sei se todos sabem, mas eu trabalhei no escritório do Dr. Bulhões Pedreira, que foi o autor da lei das SA, o autor de vários decretos, enfim, foi uma figura muito importante para o direito. Só que lá eles tinham um ambiente muito seguro, um ambiente muito bacana, muito familiar, e eu sempre me senti muito segura. Então, eu acho que eu realmente tinha que estar aqui, porque embora fosse um escritório de advocacia, onde eu tivesse, e normalmente eles têm ambientes um pouco diferentes, né, e mais formais, eu acho que isso me habilitou a estar aqui hoje, né, no Family Office da Península. E aí eu não sei se você quer saber, assim, desde a origem, mas a origem da minha carreira foi meio curiosa, porque eu sempre soube que eu era de humanas, né? Então, assim, acho que eu tinha habilidade com humanas. Não porque eu não gosto de matemática, porque eu ouvi o episódio do Chico, ele fala que odeia advogado que não sabe matemática, mas o Dr. Bulhões também me falava isso. Então, assim, eu gostava de matemática, obviamente não era a minha melhor matéria, mas eu sempre soube que eu era de humanas, que eu tinha essa habilidade com pessoas, né? E eu tinha duas tias que, embora não fossem do meu núcleo familiar, assim, de sangue, o carioca é um pouco mais informal, a gente chama todo mundo de tio, tia, mas essas eu realmente considero minhas tias, elas eram muito inspiradoras para mim. Então, elas sempre me passavam aquela imagem, sabe, daquelas pessoas fortes, inspiradoras, e onde elas estavam, elas falavam, as pessoas paravam e ouviam. E então, assim, para mim, elas foram, assim, líderes natas. Entravam na mesa, falavam e todo mundo respeitava, inclusive o meu núcleo familiar, né, minha mãe, meu pai. E eu olhava para elas e falava, quero ser que nem elas, quero ser que nem elas, quero ser que nem elas. E aí acabou que a gente faz no Brasil, né, vestibular muito novo. E na hora de decidir, eu falei, humanas, eu tenho essas duas tias, então eu vou pro direito. E aí foi curioso, porque eu passei bem antes pro vestibular, né? A gente insegura, faz o vestibular antes para checar se vai passar, se não vai passar. E daí eu decidi, enfim, prestar o direito.
Da minha turma, eu sou quase a única que terminei na carreira de Direito, porque quase todas as outras foram para outras áreas, moda, diversas áreas. E acho que os únicos da minha classe da faculdade que terminaram Direito sou eu e um advogado que hoje presta serviço aqui para a Península sempre. Foi bem legal, assim, acho que a carreira foi bem planejada, tá? E bem pensada, cada step pensado, mas ao longo da vida é a vida, né, Renato? Ela vai sendo modificada e transformada. Eu nunca imaginei que eu pudesse morar em São Paulo e cá estou, feliz da vida, então acho que é um pouco isso. Mas é muito legal a sua resposta, Paula, porque assim, são raríssimos os casos, salvo engano, é o segundo episódio em 61 que a resposta é positiva, sim, planejei a carreira. E planejar a carreira não significa que ela vai acontecer ipsis literis com o que você planejou. Como você bem colocou, é vida, né? A gente, enfim, vive numa sociedade que muda o tempo inteiro, as coisas mudam o tempo inteiro e a gente tem que corrigir as rotas, né? E foi o que você fez, quer dizer, não sabia que eu ia estar aqui com a Abílio Diniz, mas você fez tudo para estar, né? E no final do dia é o que você falou, eu estou no lugar certo, onde eu queria estar. Então, muito curiosa e muito interessante essa sua resposta. E você já trouxe uma pincelada para a próxima pergunta, porque você trouxe um pouco do perfil do escritório que você trabalhou no Rio, falou um pouco do Dr. Bulhões. E aí você trabalha hoje numa península com a Abílio Diniz, que é aquele empresário arrojado, enfim, é uma dinâmica que eu imagino completamente diferente. Qual é a diferença entre os dois ambientes e não só dos ambientes? Qual é a diferença dos profissionais em cada um desses dois ambientes? Então, eu posso falar primeiro do que é igual, porque é engraçado, parece que é muito diferente, mas tem muita coisa igual. A parte que é igual é a competência, a excelência e a paixão por aquilo que faz. Então, assim, não importa o que você trata como negócio, tanto na Península quanto no escritório onde eu trabalhei, existia uma paixão por aquilo que a gente fazia, um amor, um afeto que não é comum, né? Então, assim, a gente sempre ia até o limite. No Rosman, né, no Bulhões, Dr. Bulhões que eu trabalhei, assim, uma pesquisa nunca terminava, porque a gente pesquisava e nunca estava feliz com o resultado, e mudava, e repensava. E aqui também é um pouco assim. Então, assim, acho que essa é a parte comum. Tudo que a gente faz aqui, a gente sempre tenta melhorar. Tem a excelência. Até tem uma curiosidade, porque a frase, né, que ressoava muito lá no escritório do Dr. Bulhões, que eu já ouvi dele, inclusive eu tive a oportunidade de trabalhar com ele diretamente, era, olha, a gente preza pela excelência aqui dentro. E aí, quando eu vim para a Península, a gente fez uma pesquisa de cultura e tal, e o resultado dela foi a excelência também. Então, por isso eu quis falar do que é comum, porque para mim sempre foi muito curioso. Quando veio o resultado da pesquisa, eu falei, nossa, exatamente, o Dr. Bulhões a vida toda falou, prezamos pela excelência. E aqui também, embora sejam trabalhos distintos e, né, objetivos distintos, mas eu acho que essa é a parte comum. Na diferença, eu acho que tem milhares de diferenças, né? Eu poderia ficar aqui falando das diferenças, mas eu acho que uma grande diferença que no meu caso foi diferente, mas que existem entre escritórios e family office, acho que é o nível de sensibilidade. A gente sabe um pouco que os escritórios são ambientes um pouco mais competitivos, um pouco mais... Muitas vezes eles têm que ser neutros, né? Então eles não podem emitir uma opinião, olha, a regra fala isso, mas se eu fosse você eu faria diferente. Então acho que tem um nível de sensibilidade, inclusive de percepção de risco bastante diferente, né? E acho que tem uma inegável diferença que nos escritórios a carreira acaba sendo muito mais técnica do que num family office ou, eventualmente, em grandes departamentos jurídicos de empresa, né? No escritório, você é responsável pela parte técnica. Aqui, embora a parte técnica tenha me habilitado a ocupar a cadeira, né, que eu ocupo hoje, acho que ela era quase que uma premissa, né, para eu estar aqui, hoje eu acho que tem outras coisas dentro da minha carreira que acabam sendo não exclusivamente a parte técnica. Acho que tem um rol de coisas que são, enfim, o soft skill, a própria sensibilidade, a maneira como lidar com as coisas. Acho que a parte técnica ela acaba sendo uma consequência, mas eu tenho parceiros, né, dos escritórios. Então, acho que até grandes amigos meus e grandes, na minha jornada da vida, grandes juristas e pessoas do escritório, pessoas que eu estudei na vida, acabaram virando grandes parceiros aqui da Península, né? Então, muitas vezes, eu não tenho tempo de sentar, ler, estudar como eu fazia, né? Eu fazia muito parecer no escritório. Então, eu estudava, olhava doutrina estrangeira, francesa, italiana, para poder chegar a uma conclusão do trabalho. Hoje em dia, a dinâmica aqui, o trabalho é muito dinâmico. Então, eu não tenho tempo de sentar e estudar. Eu ligo para os parceiros, eu preciso saber quem sabe, quem pode me apoiar nas soluções aqui, mas é um pouco isso. Acho que essa é a diferença, né? O técnico
contra uma carreira aqui que é um pouco mais generalista, digamos assim. Você trouxe um ponto interessante e que normalmente é a grande diferença entre essas estruturas, né? Eu ia fazer uma pergunta no final, mas você deixou o gancho, já vou trazer ela. Você trabalhou no ambiente de escritório de advocacia que te preparou para o ambiente corporativo, você comentou um pouco das diferenças. Mas tendo essa experiência dupla dos dois lados da mesa, Paula, qual que é a tua expectativa em relação ao trabalho dos escritórios de advocacia? O que essas estruturas, ou os profissionais dessas estruturas, eles precisam fazer ou ter para te assessorar hoje aí na Península? Olha, eu sou uma sortuda nessa vida, Renato, porque assim, acho que todas as pessoas com quem eu cruzei, elas são excepcionais. Então, assim, eu tenho uma vantagem de estar aqui, de poder contar com escritórios que são da minha mais absoluta confiança, mas eu consigo ver que algumas parcerias que não deram certo aqui, eu acho que foram pessoas que ficaram muito fora do que é o negócio. Então, elas não viraram parceiras reais de entender o problema, de viver comigo o problema, de se angustiar com o problema e quase que virar o brinco, porque tem alguns escritórios que eu brinco, eu falo, calma aí, que eu vou falar com o meu jurídico interno, depois a gente vai para o externo, falando do chefe e da pessoa que, mesmo sendo externa, é uma pessoa que é subordinada lá, mas que passa quase que a ser meu jurídico interno, porque eu falo com a pessoa muitas vezes, a pessoa já conhece tudo, já sabe que se mexer aqui numa ponta tem um problema lá. Então, elas realmente, eu acho que esse nível de responsabilidade, de virar parceiro mesmo, de entender o problema, pensar em como resolver e vivenciar aquilo, eu acho que é inegável, é o que eu preciso, né, aqui. Então, várias vezes, já aconteceu comigo. Aí você gosta de causos aí, já aconteceu comigo. Eu estava numa assembleia, uma saia justa, não sabia o que fazer, porque não tinha certo e errado ali. Falei, preciso ir ao toalete, peguei o telefone, liguei e falei, vem cá, como é que eu faço? O que você faz? Me ajuda. Então, assim, é isso, eles sabem, né? Eu não gosto de fazer ninguém trabalhar fora do horário, eu sei que eles têm uma agenda, mas de vez em quando precisa. Olha, preciso agora urgente que você me atenda e resolva isso aqui comigo. Então, é um pouco isso. Acho que é a parceria mesmo. Acho que essa é a melhor palavra. E é interessante você trazer isso, Paula, porque claro que tem a parte técnica, né? Você precisa de alguém que seja tecnicamente muito bom para te assessorar, mas mais do que isso, tem que ser alguém que entenda teu business, né? Que entenda o que você faz, quais são as suas dores, né? Que seja literalmente, como você bem colocou e resumiu de forma brilhante, seu parceiro. Senão não adianta, né? Tem inúmeros escritórios que são muito bons tecnicamente, mas que não fazem o esforço necessário para entender quem são efetivamente os clientes deles. E aí eles vão ter uma série de dificuldades que eles não vão conseguir atrelar uma coisa na outra, né? A teoria e a prática, né? Então, muito bom ponto. E nem sempre, às vezes, o ótimo é inimigo do bom. Muitas vezes você tem que ter bom senso, né? Às vezes não tem certo e errado, né? Como nesse caso. É o bom senso. E aí, nesse caso, eu segui por um lado com a recomendação do meu mestre. Você sabe, Paula, que a primeira vez que eu fui para a faculdade de Direito, aliás, a primeira aula, eu lembro que o professor falou o seguinte: no Direito, a resposta é sempre depende. Não é nunca sim ou não, é sempre depende. E é verdade, eu aprendi, eu não advogo mais, mas eu aprendi que depende mesmo. Então, você pode olhar por várias vertentes. Não é uma matéria exata, né? Como você colocou matemática lá atrás. Mas muito bom. Paulo, vou fazer aqui um breve parênteses. A gente vai parar um minutinho de falar sobre a sua carreira, mas claro que tem um impacto na tua carreira. E vamos falar um pouquinho sobre a sua formação. Você tem uma boa formação, inclusive uma formação fora com LLM na tradicional NIU. Você foi para lá quando você tinha mais ou menos 5 anos de formado. Então, minha primeira pergunta para você é assim, olhando para trás, você acha que esse foi um timing correto? Ou você iria antes ou iria depois? Como foi a sua experiência em ver naquela cidade maravilhosa que é Nova York? E que aprendizados que você leva não só para a sua vida profissional, mas para a sua vida pessoal desse curso? Então, eu, na verdade, para poder responder, depois eu respondo porque você começou com uma pergunta super direta, mas só para te dar um pouquinho de contexto, né? Por que eu decidi fazer o LLM? Quando eu comecei a trabalhar no escritório do Dr. Bulhões, ele falava muito isso. Olha, um advogado não pode, para mim, ter só uma competência. Ser societário, tributário, não saber de contabilidade, não saber de matemática. Tem que trabalhar com advocacia empresarial. E, para mim, isso representa você fazer o que seu cliente quiser. Então, assim, foi muito curioso, porque eu já trabalhei com as mais diversas coisas no escritório. Assim, era direito de família de um cliente que, embora fosse societário, estava se divorciando, eu precisava cuidar. Mercadoria presa na alfândega, já fiz algumas. Eu fazia sustentação oral, então já trabalhei com um processo, ia lá no início, né, da carreira, tira boleta no fórum e acompanha o processo. Então eu fazia muita coisa. Mas eu acabei trabalhando muito com o Dr. Piva no escritório, e ele tinha uma carreira, ele foi procurador da Fazenda, né? O Dr. Piva, não preciso nem dizer o quanto ele é técnico e maravilhoso.
E ele uma vez me pegou assim no corredor e falou, guria, ele falava, guria, você já escreveu um parecer? Eu falei, olha, sozinha não, eu escrevi diversos com apoio, isso eu nem era formada ainda. Ele falou, então tá bom, então você vai escrever um parecer. E aí eu acabei migrando muito para essa parte do tributário, porque o Dr. Piva era muito competente em diversas áreas, mas no tributário inegável. Eu comecei a trabalhar muito com tributário, e eu gostava muito do direito tributário. Então, antes do LLM, eu acabei fazendo uma pós-graduação de direito tributário lá no edifício argentino, chamava IBET, todos os sábados eu ia lá para pós-graduação e fazia a pós-graduação de direito tributário. Mas sabe aquela coisa assim, quando acabou a pós-graduação, eu falava, bom, entendi, estou melhor no tributário, mas eu ainda fui picada pela mosquinha do societário, do corporate. Eu gosto disso, né? E o escritório não era um escritório que tinha 500 operações por ano, né? Era um escritório que às vezes caía uma operação de M&A. Então era muito engraçado. Toda vez que caía um M&A, eu falava para todo mundo, não, deixa comigo, por favor. Deixa o M&A comigo, porque o M&A eu gosto. Então acabou sendo um pouco natural. Toda vez que caía um M&A, todo mundo falava, a Paula gosta de M&A. E aí acabei seguindo um pouco para essa carreira do M&A e do direito societário. E foi aí que eu decidi, eu falei, olha, eu preciso, na verdade, ter uma outra formação mais no direito societário, corporate. E aí eu entendi, como eu já falei antes aqui, eu entendi que eu precisava viver outras experiências. Eu achei que faltava ainda para mim essa experiência internacional. Então, eu acabei decidindo ir para o LLM e achei, assim, incrível. Sobre o timing, é difícil saber, né, se o timing foi correto ou não, porque acho que, de novo, né, não tem muito certo e errado. Eu acho que hoje, eu tive uma grande vantagem de ir com 5 anos de experiência, porque eu já tinha vivido uma experiência de trabalho de 5 anos de escritório, de poder atender clientes, então eu sabia me colocar, eu não tinha vergonha de perguntar, o que foi super importante lá. Mas, por outro lado, se eu fosse hoje, talvez, eu teria pegado mais leve, talvez. Eu teria feito umas matérias um pouco diferentes, né? Eu teria curtido mais a cidade maravilhosa, porque eu sempre fui muito exigente comigo. E lá, eu peguei um monte de matérias super técnicas e eu ficava assim, não, preciso estudar, não saía da biblioteca, tenho que estudar, eu tenho que tirar nota boa, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. E principalmente nesse ambiente que era muito competitivo, né? A gente no Brasil é muito parceiro, a gente é muito amigo, então você vai na faculdade, as pessoas são suas amigas, emprestam um caderno. Lá era uma coisa assim, com a nota por curva, então ninguém era muito seu amigo, né? Então eu tive uma dificuldade inicial grande. Então talvez se eu tivesse ido hoje, acho que eu estaria mais madura para aproveitar a cidade e encarar com mais leveza. Mas o timing que eu fui foi perfeito para a minha carreira e para estar aqui, porque hoje eu sou mãe. Se eu tivesse decidido ir agora, talvez eu não ia conseguir por causa das minhas filhas. Então, acho que a resposta foi o timing correto para mim. Mas não necessariamente é para as outras pessoas, né? Eu gostei da sua resposta porque você contextualizou, né? Não só o timing do LLM, mas por que você foi fazer o LLM? Normalmente, de novo, não existe certo ou errado, mas normalmente são as pessoas mais direcionadas ao empresarial. E você sabe que a gente entrevistou aqui 2 ou 3 episódios atrás a Amanda Taide, que também foi fazer um curso fora e um arrependimento dela foi, olha, eu me dediquei demais e não aproveitei. Porque quando você vai fazer um LLM fora, um MBA fora, não tem só o curso. E não é só lá que você aprende. É com toda a troca, questão cultural, você vai num bar ali com seus amigos do LLM, do MBA. Então, assim, não pode deixar de aproveitar isso, né? E claro, né, Paula, quanto mais sênior você for, mais você vai aproveitar. Mas tem que entender que às vezes não vai casar com o teu momento profissional, o teu momento pessoal. Então é isso, cada um é um timing, né? Pode funcionar ou não pode funcionar. Imagina, fala hoje pra Billy, tô saindo pra fazer uma LLM. É isso, tem isso também, né? Mas muito bom. Agora, voltando um pouquinho pra tua trajetória, você ficou 12 anos nesse escritório mais boutique, né? Então você entrou lá como estagiária, foi efetivada, júnior, pleno, sênior, foi crescendo dentro da estrutura. O que mais contou, Paula, para que você pudesse crescer e quais os maiores desafios que você encontrou ao longo desses 12 anos? Olha, eu acho que, de novo, eu fui uma privilegiada, tá? De poder trabalhar com o Dr. Bulhões, trabalhar com Rosman, Piva, Dr. Venâncio. Dr. Venâncio é membro da Academia Brasileira de Letras. Imagina, eu trabalhei com o Imortal. Então, assim, é realmente um privilégio, né? E lá tinha um gap muito grande, Renato, porque eu realmente trabalhava com eles, né? Então, assim, eu entrei muito júnior e já muito júnior o Dr. Bulhões me chamava, né, para conversar com ele. Mas eu acho que são 2 coisas. Acho que uma é escutar
para compreender e não para responder. Porque muitas vezes a gente fica muito ansioso. Eu sou uma pessoa ansiosa, né? Então, quando alguém me dá uma coisa, eu sou aquela ansiosa que quer resolver tudo. Então, a pessoa me fala, faz isso, eu já saio querendo resolver o problema e pensar para quem eu vou ligar para resolver. E lá, logicamente, lidar com o Dr. Bulhões exigiu uma postura adequada para aquela situação. Eu era uma advogada super nova, com fôlego para trabalhar e comprometimento, e o Dr. Bulhões era o Dr. Bulhões, né? Então, eu tive que ter uma postura de escutar, muitas vezes, que pode parecer bobo, mas muitas vezes eu escutava para responder logo. E ele falava, não, calma, você não escutou tudo, vamos voltar. Então, acho que essa escuta para você compreender e não responder, para mim, acho que foi um grande aprendizado. E acho que o outro aprendizado, para mim, foi a base. Sempre volta para a base. E aí eu me lembro, com o Dr. Bulhões especificamente, eu me lembro que ele me pediu uma pesquisa. E aí eu super nervosa, né, fui fazer a pesquisa para o Dr. Bulhões, e aí voltei. Tinha lido, assim, sem brincadeira, acho que uns 100 livros para achar a pesquisa dele. Aí cheguei lá na mesa dele, Dr. Bulhões, está aqui o resultado da pesquisa. Aí ele, Paula, eu entendi, mas você leu a lei? Aí eu não li a lei. Ele, então volta, porque 95% dos problemas são resolvidos na lei. Então você volta, lê a lei, e aí depois você vem falar comigo. Naquela hora me deu um clique, eu falei, gente, é lógico, né? E aí você fala, puxa, mas como é que eu não pensei nisso? E até hoje, às vezes, eu penso nisso. Às vezes eu tô com um problema aqui, eu falo, não, deixa eu ler a lei. Deixa eu ler a lei para lembrar aqui, relembrar um pouco os ensinamentos do Dr. Bulhões. Mas eu acho que tudo isso, né, para dizer que o que ajudou na minha trajetória lá foi o ambiente seguro que eu sempre encontrei. Porque eu não conseguiria ter feito isso se eu não tivesse esse ambiente de escuta, esse ambiente de compreensão, esse ambiente de evolução e de aprendizado contínuo. Então, eles sempre foram muito preocupados com o ensino, com o cuidar das pessoas. Eu me lembro uma vez que eu também errei uma cláusula, né, num acordo de acionistas, e essa eu nem tinha lembrado antes quando eu li a sua pergunta, mas eu errei uma cláusula no acordo de acionistas, e aí o Rosman falou, por que você escreveu essa cláusula aqui? Eu falei, Rosman, porque eu peguei de um acordo que o sócio tal fez. Aí ele, então, mas você não pensou nela, né? Eu falei, pensei pouco. Ele, então sabe o que você vai fazer agora? Você não quer trabalhar com direito societário? M&A? Você vai sentar aqui comigo o dia inteiro, Renata. Eu fiquei assim, sem brincadeira, umas 10 horas sentada com ele lá. A gente saiu pra almoçar e voltou. Ele ficou com aquela canetinha e ele falou, você vai escrever todas as cláusulas e você vai me explicar por que você está escrevendo essa cláusula. Se você não entender, você não vai escrever. Eu vou sentar do seu lado, vou te explicar, eu vou escrever e depois a gente volta. E assim, foi um super aprendizado. Mas assim, de novo, era o Rosman e eu, uma advogada super júnior. Então eu acho que a confiança que eles tinham em mim, o ambiente seguro que eu me sentia para poder falar e tirar as dúvidas, foi o que me fez, de fato, poder evoluir, né? E você sabe que você trouxe duas coisas muito legais, e uma delas eu vou até querer explorar um pouco mais com você. Uma é a escuta ativa, que é diferente de escuta. Exato. Porque é o normal do ser humano. Presta atenção um pouco ali no que a pessoa está falando, porque já quer responder logo, né? Não, escuta, presta atenção, né? Ouve até o fim, depois você raciocina e responde, né? E uma outra coisa que eu achei muito legal que você trouxe, nesse exemplo com o Dr. Rosman, é a figura do mentor, né? Que hoje as pessoas pouco têm. Quem que vai sentar ali com um advogado, uma advogada júnior e falar, vem aqui, a gente vai ficar 10 horas aqui junto, eu vou te ensinar o ABC, eu vou te acompanhar. É raro, principalmente nesses nossos dias corridos, com pressão de entrega, etc. Mas o quão importante foi e é para você a figura do mentor? Olha, ela é muito importante, eu acho. Mas, para mim, e isso foi uma visão que eu tive aqui na Península, tá? Eu acho que na vida eu tive muitos mentores, porque às vezes ele não é um mentor óbvio, né? Então, assim, claro que no Bulhões eu tive diversos mentores técnicos que me ensinaram toda a parte técnica. Eu acho que eu tenho um grande mentor da vida, que é o meu marido, porque, para mim, assim, acho que mentor são aquelas pessoas que, às vezes, acreditam mais em você do que você mesma, né? E eu tive a sorte de ter um escritório assim, do meu marido, que acaba tendo uma responsabilidade gigante, a minha mãe na minha vida. E aqui na Península eu acho que eu aprendi isso. Eu tenho muitos mentores aqui, e nenhum advogado, curiosamente, mas eu aprendo com eles muitas coisas. E todos confiam muito mais em mim, às vezes, do que eu mesma, né? Então eu tenho até um caso para contar aqui na Península, né? Quando eu comecei, até trazendo um pouco essa diferença, né, de escritório e empresa. Eu nunca tinha apresentado um PowerPoint, embora eu tivesse já feito sustentação oral, enfim, falado com juízes e falado com o próprio Dr. Bulhões, Rosman. Eu nunca tinha feito um PowerPoint para apresentar para a família, né? E aí eu entrei aqui na Península, nunca tinha participado de um planejamento estratégico, né? Isso não é
é comum nos escritórios. Embora seria bastante interessante que eles tivessem, mas não é comum. Então eu cheguei aqui falando, olha, você vai participar do planejamento estratégico da Península, daqui, 3 semanas, você tem que fazer um PowerPoint, você vai ter que apresentar. E eu sentei, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? A família, o Abílio, a família inteira, os principais executivos, eu vou sentar, vou falar esse PowerPoint aqui, como é que eu vou fazer? Bom, o PowerPoint estava lindo, mas chegou na hora, a ansiedade foi gigantesca, e eu já sou uma pessoa que falo rápido, né, como você percebe, e estou ansiosa, e aí comecei a falar. E aí um membro da família falou, Paula, a gente sabe que você tem conteúdo, não precisa ficar nervosa, só que você está falando muito rápido, a gente não te entende. Se você não falar devagar, a gente não vai conseguir entender. Então, será que você poderia voltar a apresentação e falar devagar? Porque a gente tem certeza que se você falar devagar, a gente vai entender. E aí você fala, caramba, aí eu voltei, respirei e falei, aí, vulnerabilidade, né? Eu falei, olha, gente, desculpa, minha primeira apresentação, eu tô muito nervosa, eu vou tentar fazer o meu melhor e vou voltar aqui do zero. Aí voltei, expliquei tudo quando acabou a apresentação. Enfim, o próprio Abílio, eles elogiaram. Eu sabia que não tinha sido nada bom, mas assim, eles elogiaram, falaram, viu, foi ótimo, você consegue. Mas é um pouco isso, mentor, é a pessoa que acredita em você. Acho que se eles não tivessem me dado aquela confiança naquele momento, talvez eu tivesse paralisado. Eu falei, não vou paralisar, eu estou num ambiente seguro, eles acreditam em mim, eu vou conseguir. Então, eu acho que tem um pouco disso, né, na mentoria, de diversas formas. E é verdade, você tem realmente a mentoria formal, né, com o mentor, o mentorado, vamos sentar, conversar. Mas eu concordo com você, Paula, você tem vários mentores. Quer ver? Você está sentado ali trabalhando, você ouve, só de ouvir a pessoa ali do teu lado, isso já é de alguma maneira uma mentoria. Você está aprendendo com aquela pessoa. Inspira, né? Exato. E você trouxe um ponto muito importante também, que é quase que a síndrome do impostor, né? Fala, não, eu não sou boa o suficiente para isso. Mas peraí, as pessoas acreditam em mim, por que é que eu não vou acreditar? E é normal, olha só, quer dizer, uma palavra de apoio, a diferença que faz. Se eles tivessem te apertado e falado de uma outra maneira, como é que teria sido essa apresentação? Então eles procuraram tirar o que é melhor e isso faz um mentor, né? Agora você trouxe um exemplo de uma coisa já super diferente que você estava acostumado, que é uma apresentação de PowerPoint. Mas você teve uma grande mudança, porque você mudou de um escritório de advocacia no Rio, boutique, para uma family office do Abílio Diniz, um dos maiores empresários do Brasil, em São Paulo. O que te levou a fazer essa transição? Como é que foi a sua adaptação? E qual foi a maior dificuldade que você encontrou nessa mudança? Então, sobre as mudanças de rota da vida, meu marido trabalha no mercado financeiro e ele recebeu uma oportunidade para vir trabalhar em São Paulo. E aí a grande verdade é que eu vim para São Paulo porque eu sabia que ele ia ser meu marido, né? Então, assim, eu decidi apostar na chance de São Paulo. Daí eu fui numa empresa de headhunters e falei, olha, eu quero procurar um lugar diferente aqui para mim. E naquele momento eu não tinha muita certeza de que a Península seria o melhor para mim, porque family office estavam começando, né, a se estruturar. Então não era uma coisa tão comum. E aí eu pensei, bom, eu acho que para mim eu consigo hoje ter a capacidade técnica para entrar num grande jurídico de empresa ou em qualquer lugar assim. Então quando eu fui buscar, eu sabia que eu não ia mais me qualificar, ou que eu não queria, né, escritório de advocacia, que eu queria uma experiência diferente. Eu tenho essa curiosidade abrangente, né, de entender o resto, de entender tudo, de entender como as coisas funcionam. E aí eu falei, bom, vamos entender o que existe no mercado. Quando me falaram, né, nossa, existe o family office da Península, do Abílio Diniz, eu falei, é pra lá que eu quero ir. E eu tinha certeza, eu falei, não, é pra lá que eu quero ir. E eu me lembro as pessoas falando, Paula, mas é tão diferente, você vai pra um lugar, você só faz parecer, super técnica, trabalha com o Dr. Bulhões, Rosmo, você vai para um family office, que é uma dinâmica, assim, muita coisa, muito trabalho, você vai para o meio do caminho, então vai para uma empresa. Eu falei, não, agora eu decidi, agora eu quero ir para esse family office. Então, assim, eu acho que eu acabei aqui, foi um processo longo, seletivo, foi um processo que durou uns 5 meses, mas eu tive outras oportunidades no meio do caminho, mas eu confiei que eu ia terminar aqui, porque eu me apaixonei. E aí na época, me apaixonei pelo escritório, me apaixonei pelas pessoas. Eu falava, gente, é tanta gente inteligente, é tanta gente boa. Todos eles fizeram entrevista comigo, e cada entrevista que eu saí, eu falava, nossa, mas não é possível. Esse é melhor ainda. Então, eu, assim, me apaixonei e falei, preciso ir para aquele lugar. Acho que você sabe bem, né, Renato? É verdade. E você sabe que você fala uma coisa que é muito legal? Claro que agora mudou um pouquinho os processos com a pandemia, mas você falou 5 meses de processo. Várias pessoas que você conversou. Cada vez que você conversar com uma pessoa,
só você pegava teu carro, ia de táxi, chegava lá. Então você já ia se acostumando com aquela rotina de pegar o elevador, subir, encontrar as pessoas, já começar a cumprimentá-las, entender. Tudo isso faz parte. E ainda bem que você não viu essas pessoas, né? Porque já são mais de 7 anos de uma trajetória fantástica aí dentro, de uma diretoria jurídica, de sociedade. Então, olha só como são as coisas. A gente às vezes precisa arriscar. E se não tivesse dado certo? Tudo bem. Você teria corrigido a tua rota, enfim, de repente teria ido para o meio do caminho, mas deu certo. E tem uma coisa que é muito legal, assim, você entrou na Península, você assumiu a diretoria jurídica e você assumiu uma posição de sociedade, você foi convidado a se tornar sócio. E eu queria que você contasse, a gente adora causas aqui, né? Como foi esse convite para a sociedade? E mais do que isso, Paula, qual que é o teu próximo passo dentro da Península? O próximo passo é difícil. Bom, o convite foi uma surpresa, uma grata surpresa, como tudo aqui na Península, né? Mas eu estava grávida quando eles me convidaram para ser sócia. Eu não tinha contado ainda que eu estava grávida para algumas pessoas, outras sabiam. Então, a primeira pessoa que me falou, olha, você vai pleitear e tal, vão pedir aqui uma sociedade para você, que bacana, você vai para lá. E eu falei, nossa, e eu não tinha contado para a RH, mas eu tinha contado para outras pessoas aqui dentro, né? E aí eu fiquei um pouco insegura de estar grávida e falei, nossa, mas será que eles vão desistir? E fantasmas acontecem, isso é importante dizer, né, Renato? Fantasmas da nossa cabeça, porque embora eu estivesse num ambiente super seguro, que eu confiasse, eu já tinha tido a minha primeira experiência da gravidez, que a família recebeu a Península, todos receberam, depois eu conto esse caso, de forma muito bacana. Eu falei, eu tenho certeza que eles vão ficar felizes por mim, mas será que, como vai ser, né, isso? E obviamente foi da mesma forma que a primeira, eles ficaram super felizes, me convidaram grávida ainda, eu segui até o final da gestação aqui, a minha filha colaborou, porque eu tinha um caso importante para terminar, eu lembro aquele barrigão assim, e eu falava para ela, não nasce agora, filha, porque agora eu preciso mais de uma semaninha. E ela super colaborou. Mas voltando para o caso da minha primeira gestação, né? Eu sempre soube que aqui a família é super receptiva, super aberta, super bacana, né? Com mulheres, principalmente, né? Nessa fase, né? Na maternidade. Mas a primeira gravidez minha eu demorei um monte para contar, porque foi de novo o fantasma, né? Eu fiquei, ai meu Deus do céu, como o Abílio vai receber isso? Como eu vou ter que contar para o Abílio? E a primeira pessoa que eu queria contar era para ele. E eu me lembro, foi no outro prédio que a gente tinha escritório ainda, eu entrei na sala dele, e aí a gente estava começando a montar a governança aqui da Península, começando a ter as discussões, e aí eu falei, Abílio, eu queria te contar uma coisa. Na hora ele falou, tá grávida, né? Aí eu falei, tô grávida, Abílio. Aí ele, que ótimo, que maravilha e tal. E aí começa eu a falar um monte, né? Não, Abílio, mas fica tranquilo, porque eu não vou acabar com o meu comprometimento, eu vou continuar trabalhando, e vai ser isso, e vai ser... Ele falou, para tudo, porque é o seguinte, esse é o momento mais importante da sua vida. Você precisa curtir isso, você precisa viver sua filha, você precisa viver essa experiência. Aí me perguntou se era menino, menina, e foi assim, um amor, e aí contou pra todo mundo, gente, a Paula tá grávida, e aí assim foi, na primeira e na segunda, então, e foi curioso, porque eu fui promovida também na primeira gestação. Depois de ter contado pra ele, uns 2 meses depois eu fui promovida, e agora eu me tornei sócia também grávida, então tô quase sendo terceira aqui, entendeu? Então, para saber o próximo, né? Para saber o próximo passo, falta a gravidez, né? Pois é, quase isso. Mas assim, o próximo passo, Renato, eu não sei, eu não penso muito no próximo passo, eu penso que eu quero estar aqui. Eu penso que eu quero estar aqui pelo tempo que essa família, que a Península precisarem de mim, sendo uma boa advogada, podendo contribuir. Enquanto eu puder contribuir, eu estou aqui, né? E aí até que o próximo passo aconteça e eu tenho que me transformar de novo, né? Não consigo pensar. Acho que dentro da Península, cada dia a gente mata um leão, então não tem muito próximo passo. Cada dia é um aprendizado. O que eu aprendi aqui nos últimos 7 anos, assim, eu já fiz de IPO, a compra de aeronave, enfim, lidar com casos sensíveis, muita coisa, é uma experiência muito rica, realmente. É muito legal o exemplo que você traz, porque não é tão comum no mercado. A gente, às vezes, vê exemplos que são totalmente opostos aos que você trouxe aqui. E você trouxe esse carinho, né, me parece que das duas estruturas. Ainda assim, você acha que, não necessariamente por conta dessas estruturas, mas, enfim, por outras coisas ao longo da tua trajetória, você acha que, de alguma maneira, você sofreu um preconceito por ser mulher?
E mais do que isso, você é advogada, você trabalha numa empresa que, ainda que entenda o teu momento, é uma empresa que demanda bastante, né? O Abílio é aquele empresário mega acelerado, super inteligente, que quer fazer as coisas mais diferentes e diversas possíveis. Como é que você faz para encaixar ou para conciliar, acho que talvez seja a palavra, conciliar a maternidade com essa profissão que demanda tanto? Então, vou te falar uma coisa que eu já ouvi da minha coach. Ela fala, olha, tem coisas que a gente precisa sempre manter no objetivo, mas a gente nunca vai conseguir fazer. Mas é importante que a gente não tire ela do objetivo, que a gente tem que continuar buscando. Então, assim, o equilíbrio, conciliar, nem sempre é possível, porque a gente tem uma agenda que a gente não controla. O que eu acho que a gente precisa ter é uma atitude de responsabilidade. E aí vou te dar exemplos aqui, né, da península, do escritório, né. Então, respondendo a tua primeira pergunta, né, para não sair dela. Eu converso com mulheres, eu sei da dificuldade que, principalmente no Brasil, mulheres em posições de liderança, eu entendo a dificuldade e não estou desmerecendo. Mas no meu caso específico, eu nunca sofri por ser mulher. Muito pelo contrário, tá? Às vezes as pessoas me protegiam. Não, vou te proteger, você... Não quero. Deixa que eu sei me defender, né? Então, assim, nos 2 ambientes onde eu trabalhei, eu tive famílias, né? Então, embora o escritório não fosse família, foram 2 lugares que eu tenho um enorme carinho, um enorme afeto. Eu nunca me senti ameaçada ou desmerecida, né, por ser uma mulher. Muito pelo contrário, aqui a Península é cheia de mulheres. A presidente da Península é uma mulher maravilhosa, forte, super bacana, que também é uma outra fonte de inspiração. Então, nunca me senti assim, mas eu reconheço que existe, né, que existe uma dificuldade. E sobre a maternidade, acho que principalmente a dificuldade para muitas mulheres que desejam ser mães, acho que a dificuldade aumenta mais ainda, né. Então, eu acho que a maturidade, né, traz pra gente um pouco desse discernimento de que o equilíbrio pleno, ele nunca vai existir, a vida vai seguindo. E aí tem momentos de pico que a Península precisa mais de mim, momentos de pico que as minhas filhas precisam mais de mim, como, por exemplo, uma adaptação de escola ou numa doença específica, e eu acho que por isso que é muito legal, assim, trabalhar aqui, porque os valores pessoais, eles não são desconectados dos profissionais, sabe? Acho que é importante a gente sempre relembrar isso. Eu não preciso botar uma máscara aqui e ser diferente de quem eu sou. As pessoas sabem quem eu sou, elas reconhecem, elas sabem que nos períodos em que eu puder me esforçar plenamente, eu vou fazer isso e vice-versa. Então, assim, eles compreendem muito, né? Mas é uma dificuldade, porque, assim, aquela frase, nasce uma mãe, nasce uma culpa, ela é super real, não é à toa que ela está aí, né? Então, às vezes, assim, eu amo a Península, né? Como você vê, eu falo que eu sou apaixonada pelo meu trabalho e eu acho que é importante você, sua individualidade, seu trabalho, seu reconhecimento. E acho que isso me faz uma mãe melhor. Mas, ao mesmo tempo, tem a culpa de deixar minhas filhas. Eu também quero ser uma mãe presente, eu quero estar com elas, eu quero poder participar da vida delas. Então é isso, às vezes você fica pensando, ai meu Deus, mas eu não estou lá, mas eu estou aqui. E aí tem a culpa um pouco dos 2 lados, mas acho que na medida do possível, eu sou uma mãe ativa, uma mãe presente, né? Eu tenho um grande parceiro, que é o meu marido, que me ajuda, minha mãe, minha família toda, todos eles me ajudam. E eu acho que é importante a gente ter em mente que nem sempre vai ser possível ter esse equilíbrio, lembrando da minha coach novamente, porque essa semana aconteceu comigo, Renato. Eu estava colocando minha filha para dormir, eu tento todo dia chegar em casa para colocá-la para dormir. Daí estourou um problema aqui na Península, quando me ligou a primeira vez um diretor, aí eu não atendi, aí respondi e falei, tô colocando minha filha para dormir. Aí ele, putz, é importante. Aí eu falei, filha, é o seguinte, eu estava sozinha nessa situação, porque estava em casa, meu marido ia chegar tarde, a mais nova já estava dormindo, essa era a mais velha. Eu falei, filha, seguinte, a mamãe vai ter que trabalhar. Todo dia eu canto de noite com ela para dormir, eu boto uma música. Eu falei, olha, hoje a música vai ser a mamãe trabalhando. Escuta a mamãe num call e aí você vai dormir. E tá tudo bem. E ela foi super parceira, dormiu. É ideal? Claro que não é ideal, mas eles também aprendem a se adaptar às situações. E eu acho que eu, sendo mulher, trazendo o tema da mulher normalmente, eu preciso inspirar minhas filhas. Eu preciso que elas sejam inspiradas por isso, pra gente cada vez mais inspirar mulheres, né? Então, assim, a minha filha mais velha, ela brinca de executiva, então é muito engraçado. Ela monta a mesinha dela e eu sou a rainha, tô aqui, ó, cheia dos post-its, eu sou a rainha do post-it.
E aí minha filha monta, ela fala, mamãe, você tem que comprar post-it pra mim, porque eu tô aqui trabalhando na mesa, ela cola post-it em tudo, e fala, estou num call. E aí volta e meia tem os advogados, que ela já sabe o nome, são aqueles que eu mais falo, ela fala, mamãe, vou falar com o fulano, tá bom, mamãe? Então assim, e é isso, essa é a beleza da vida, se a gente ficasse eternamente sofrendo com a culpa de um lado, com a culpa do outro, acho que a gente não ia ser bom em nada. Então assim, é isso, não vai dar pra você ser competente 100%, altamente eficiente em todas as pontas toda hora. Então é isso, você vai fluindo na polaridade, né? Não, muito legal. E é bacana você trazer um pouco da tua vivência, da tua experiência. Claro que a gente encontra no mercado preconceito, claro que existe o problema em relação, ou cria um problema, porque não tem problema nenhum, muito pelo contrário, em relação à maternidade, mas é um pouco essa questão que você trouxe do equilíbrio, e você trouxe um exemplo muito interessante, porque a minha mulher é arquiteta, e é muito bacana que a minha filha brinca igualzinho também, ela fala, mamãe, vou construir uma casa, e ela faz igualzinho, as ligações, você vê, é uma delícia, muito legal ver aquilo, acompanhar, como a minha mulher ela trabalha mais em casa, né, elas têm essa flexibilidade do home office, a minha filha acompanha muito, e é muito legal ver ela brincando junto, ela construindo, ela tem um computadorzinho dela, e ela é super pequenininha, ela tem 3 anos e meio, né, que é a minha paixão, que é a Olivia, que eu sempre falo. Quase a idade da minha, 4. A mais nova ou a mais velha? A mais velha, 4, a mais nova 1. E a mais nova é super pequenininha ainda, mas também vai pegar, é muito gostoso isso, né? E é isso, esse é um exemplo, né? O que você trouxe, acho que a gente precisa ensinar as melhores coisas que a gente pode para os nossos filhos, então, muito legal e muito bacana você trazer esse exemplo. E Paula, tem um outro tema que eu queria falar com você, que é liderança, porque você teve a oportunidade de liderar apenas na Península. Então, mais uma mudança. A gente falou de Rio para São Paulo, a gente falou de escritório para empresa, uma empresa completamente diferente. E tem a questão da liderança. Quer dizer, você não tinha tido a oportunidade de gerir pessoas e aí você passa a ter a incumbência de gerir na Península. Como foi essa experiência para você e como é que você fez para desenvolver essa competência, né? Que dicas que você pode dar para os nossos ouvintes? Olha, eu acredito muito na liderança colaborativa, né? Acho que todo mundo tem a aprender com os outros. Os mais jovens ensinam, nós ensinamos com a experiência. Então, eu acho que essa liderança é a minha forma de enxergar a liderança, né? Mas eu tenho um líder nato aqui, né? Que é o Abílio, e ele serve de fonte de inspiração todos os dias. Às vezes eu penso assim, nossa, o Abílio chegou no topo do que eu poderia admirar ele. Aí eu me surpreendo e admiro mais ainda. Então, assim, ele serve de fonte de inspiração e ele traz muito esse cuidado com as pessoas. Ele quer ver as pessoas felizes, ele tem empatia com as pessoas. Muita, muita, muita. Então, eu acho que ele serve de grande fonte de inspiração. Mas eu acho que sobre a trajetória da liderança, eu não cheguei aqui sozinha. Eu acho que foi um caminho construído junto com a Península. Então, assim, a Península, ela se preocupa muito com a liderança, né? O Abílio dá um curso na GV de liderança e nesse curso, a cada semestre, alguns funcionários de diversas áreas participam do curso dele de liderança. Na Península tem, né, um plano de desenvolvimento para cada um dos funcionários aqui dentro. Todos. Cada um tem o seu, né? Então, eles se preocupam muito. E eu acho que foi um caminho um pouquinho construído com eles. Mas acho que o que me fez, talvez, chegar até aqui, né, foi a empatia. Eu acho que a empatia com o time, acho que entender a perspectiva do outro é extremamente importante. E a humildade, porque nem sempre eu vou saber de tudo. Às vezes o mais jovem aprendeu um negócio na faculdade que eu não aprendi. Eu vivi, né, eu bebi da água do Dr. Bulhões, que de vez em quando me chamava na sala para perguntar o que eu estava aprendendo na faculdade. E isso é incrível. Eu falava, gente, o Dr. Bulhões está me chamando, perguntando. Imagina, eu super nova, eu estava na faculdade quando teve o novo Código Civil, né? E eu explicava para ele, não, porque tem um livro agora, comparativo, tem o novo Código Civil. Ele, nossa, que legal. Mas o que eles estão falando do Código? Então, assim, acho que é isso. Acho que, para mim, a liderança é um pouco isso. Acho que você entender a perspectiva do outro, ter um time, né, que se entende, que se complementa. O meu time aqui é maravilhoso, eu não posso reclamar do meu time. Elas me ajudam, me compreendem. E saber um pouco que é isso, é um dia de cada vez. Acho que tem períodos que uma não vai estar bem, a outra vai estar melhor. Enfim, o meu time é curiosamente feminino, né? Então, é um pouco isso, saber entender a perspectiva do outro. Acho que, para mim, isso é muito importante. E você trouxe 2 coisas interessantes. Um é a teoria, né? Que você tem cursos, como o próprio curso do Abílio, na FGV, em outras faculdades. Mas tem a prática mesmo, o dia a dia, né? De se colocar no lugar do outro, de entender o outro. E você trouxe uma coisa que eu gostei muito, troca. O gestor bom é aquele gestor que troca, né? Não é aquele que impõe, é aquele que ensina, mas que aprende. E isso é muito importante, guardadas as devidas proporções. E que empodera, né? Você tem que empoderar as pessoas. Tem que empoderar. Porque senão não adianta nada, né? Você tem que ensinar, você tem que preparar as pessoas. Você também é responsável
responsável por aquela carreira. É isso, e guardadas as devidas proporções, é o que eu falo de uma aula, né? Aquela aula que é meramente expositiva é chata, né? Mas é aquela aula que tem troca. Poxa, é muito legal, porque você participa, você se prepara para ela. Então, é um pouco disso. Muito legal esse exemplo que você trouxe. Mas são 7 anos já, um pouco mais 7 anos, Paula, de Península, que gera uma baita curiosidade. Conta pra gente umas histórias de bastidores. Ixi, ó, já contei algumas, né? Da maternidade. É verdade. Mas eu acho que, assim, aqui, de novo, é muito rico, né? A gente faz muita coisa. É incrível a capacidade do Abílio de se renovar e de mudar e de fazer cada vez querer mais, né? O que acaba tornando a Península um lugar muito, muito, muito bacana. Então, eu já participei de muitas e muitas coisas. Mas eu acho que, assim, aí falando um pouco mais de desafio, depois eu falo do caso, né? Acho que um grande desafio foi montar a governança, né, da família, porque são muitas pessoas, né, enfim, com objetivos nem sempre iguais, mas assim, uma vontade muito grande de preservar a Península, de se manter junta, perene. Então, para mim, esse foi um caso assim muito lindo de ver, de verdade, assim, que eu cuidei com afeto, com carinho, né, envolvimento. E aí tem um caso que foi bastante engraçado da Península e curioso. Eu fui sair de férias, né? 4, 5 dias de férias, era aniversário do meu padrasto. E aí a gente decidiu, meu padrasto gostava muito de viajar, e a gente decidiu ir para Paris. 5 dias, eu, minha mãe, meu padrasto, meu marido e meu irmão. Na época, meu irmão não era casado. Aí fomos para lá. E quando eu pisei, eu juro, Renato, assim, eu pisei no aeroporto, me ligaram. Paula, você não sabe, vamos ter que fazer um documento. Por sorte, era com Carrefour França, né? E aí, enfim, a gente falou, bom, tudo bem, vamos fazer o documento e tal, estamos trabalhando. Nisso, a legislação brasileira tinha uma necessidade de você ter 2 testemunhas no documento. E aí os franceses falaram, olha, mas assim, na lei francesa não tem isso. Então, assim, se você quiser testemunha, você bota a testemunha brasileira. E eu era parte no contrato, né? Então não podia, eu estava assinando como parte, não podia ser testemunha. E eu falei, bom, minha família está aqui. Eu falei, vocês se importam da minha família vir para cá? E aí teve que ir minha mãe e meu irmão estavam lá nos 5 dias de férias, foram lá pro escritório, enfim, tiveram que assinar o documento. E depois a Abílio super agradeceu a Península, mandaram flores, agradeceram, foram uns fofos, mas enfim, foi uma história curiosa. Mas é isso, né? Tem que se virar. Isso é legal, essa é a beleza, né? Claro, poxa, tá ali de férias, mas a família tá junto, né? Colaborativa e vira história, né? Isso é o que você tá trazendo agora. Tem foto, a gente tirou foto até na que bacana. Tem mais uma pra você contar pra gente? Tem o dia a dia aqui com o Abílio, que é incrível, o aprendizado, ele vem todos os dias, ele, da mesma forma que o Dr. Bulhões, às vezes ele chama na sala, conversa, pergunta como você tá, quer saber das pessoas, quer saber do time. Hoje mesmo aconteceu, ele entrou numa reunião com uma advogada que trabalha comigo, e aí ela trabalha faz pouco tempo aqui, infelizmente nunca tinha tido a oportunidade de ter uma reunião com ele. Mas quem você é? Ela estava comigo, né? Ela, trabalho com a Paula aqui. Ele, mas eu não te conheço ainda, então depois vai lá conversar comigo, né? Enfim, vou dar uma bronca na Paula. Enfim, mas é super legal, assim, trabalhar com ele. Acho que os casos aqui são inúmeros e gigantes. Infelizmente, alguns confidenciais, mas é muito legal. Acho que a família toda é muito, muito, muito bacana. Eles são muito unidos e muito legais. Eu imagino como é trabalhar com o Abílio. Eu tive a oportunidade de ler o livro dele, é fantástico, né? Como ele foi construindo tudo. Imagina estar aí no dia a dia com ele, aprender com ele, viver com ele. Deve ser sensacional. Então, muito bacana você também contar um pouquinho desse lado, né? Dessa experiência, essa vivência dos bastidores, né? Não, e eu acho que assim, tem uma coisa que eu lembrei agora, que é essa vontade de sempre aprender. Eu acho que não é um exemplo, né? Um caso, mas essa vontade dele de sempre aprender, ela me surpreende muito, muito, muito. Assim, volta e meia, ele fala, olha, e acho que é humildade, ele fala, olha, eu não sei se eu iria por esse caminho, mas se você está dizendo que é assim, tudo bem, eu confio em você, a gente vai seguir assim. E é do empoderar, não só aprender, o que você falou agora, empoderar, né? Faz, isso. Vamos lá, vamos tentar, se errar, a gente corrige rota. E a gente só consegue criar se a gente tem a oportunidade de errar. Se ficar naquela pressão de só acertar, você não vai criar, não vai querer fazer nada diferente, ou arriscar, ou tentar, claro, risco dentro de algo razoável, mas a gente nunca vai fazer diferente, né? Então, legal que ele empodere, que ele dê essa oportunidade, né? Bom, você tem uma carreira que a gente falou super sólida, passou por 2 estruturas e com muito sucesso. Olhando para trás, você mudaria algo e até onde você quer chegar? Eu sei que você já falou, poxa, aqui é o lugar onde eu me encontrei, mas você planejou a tua carreira lá, quando você tiver seus 60, 70, 80 anos, onde é que você quer estar? Ai, olha, difícil a pergunta, porque eu realmente
estou muito feliz aqui, não consigo pensar. Acho que eu quero melhorar cada vez mais aqui, talvez assumir uma posição de conselho, não sei. Mas acho que eu quero continuar sendo uma boa advogada, agregando, como eu já falei. É isso, eu não consigo nem me imaginar, sabe, fora daqui. De novo, de repente virar uma mudança de rota, mas eu acho que ainda tem muita coisa para fazer aqui. Acho que isso é importante dizer também. Acho que as duas estruturas por onde eu passei não eram estruturas cristalizadas que você fica repetindo as coisas, né? Como cada dia é um dia, cada dia tem um desafio novo, como o Abílio é muito presente e essa vontade dele de empreender, de fazer mais, de fazer melhor, de fazer pelo Brasil é muito bacana. Eu acho que talvez, assim, o que eu me veja fora daqui, ou talvez aqui, fazer alguma coisa do lado social, né? Que eu sempre tive muita vontade. Mas aqui a gente tem um instituto também, muito bacana, de formação de professor, de incentivo ao esporte. Então, eu acho que é uma carreira muito completa em tudo que eu poderia imaginar. E se eu olhasse para trás, se eu mudaria alguma coisa, a gente sempre acha que pode mudar, né, Renato? A gente sempre acha que poderia ter feito isso diferente. Eu acho que eu poderia ter aproveitado o LLM de forma diferente. Eu acho que eu poderia ter, enfim, feito mais em alguns momentos, me aproveitado mais do Tom Bulhões. Então, mas eu não mudaria nada do que aconteceu nos últimos anos. Olhando para trás, me parece bastante, assim, interessante a carreira. Acho que as decisões que eu tomei foram certas. Óbvio que a gente erra, tá? Não estou tirando isso, não, porque erros tem milhares, e aí eu posso dar milhares de erros, inclusive aqui dentro, que eu acho que o importante é tentar não errar de novo, né? E acho que o Abílio e a Península são muito bacanas com isso, essa cultura do erro. Eles estimulam que a gente aprenda, inclusive, com erro, né? Acho que é isso, não mudaria nada não, Renato. Acho que adorei a minha trajetória até aqui. Acho que eu tenho que pensar mais pra frente, né? Porque você fez a pergunta de como eu tô até 80, agora eu tenho que começar a pensar. Eu fiz 40 agora, eu tenho que começar a pensar. Não tá nem na metade da carreira ainda, Paula. Já fez muito, não tá nem na metade. Mas você sabe que quando eu faço essa pergunta, não tem necessariamente uma resposta certa, né? Porque as pessoas gostam de falar assim, não, quero estar daqui a 5 anos nesta posição, nessa estrutura. Não, tô feliz aqui, eu quero continuar aqui, quero desenvolver minha carreira, enfim, deixa rolar. E tem uma palestra do Steve Jobs que ele fala de connected dots, né? Então, quer dizer, você olhando para trás, tudo se conectou. Errando ou não errando, você chegou onde você queria chegar, né? Como você bem colocou. Isso é o mais importante. Não, e é isso. Quando você olha e você conecta os pontos, você fala, nossa, aquele ambiente de segurança que era quase um escritório familiar, que me trouxe a vontade de falar, né? E aí, enfim, aqui eu lembro que uma vez o próprio Abílio falou para mim, nossa, mas você fala mesmo sua opinião, né? Eu falei, é para isso que eu tô aqui, né? Então, assim, acho que é isso, você vai conectando, e foi isso que me permitiu estar aqui, e que ele hoje possa também me empoderar, porque ele confia, né, no trabalho. Mas é isso, é um ambiente de segurança, e sem demérito nenhum, porque acho que cada carreira é linda, o direito te dá 1 milhão de oportunidades. Eu acho que você só tem que ter a humildade para aprender, e a humildade de reconhecer seu erro, eventualmente, porque você vai errar. Você pode errar numa escolha, tenha humildade e muda, vai para outra rota, né? Eu poderia não ter dado certo aqui, mas acabei dando. Tive muita sorte também, graças a Deus, de ter pessoas bacanas do meu lado. Mas eu acho que humildade, acho que sempre válida. De você querer aprender, querer melhorar, querer fazer mais, querer agregar, querer ajudar. Acho que tem que estar no DNA, sabe? Os valores. Não muda seus valores, porque eles não são desconectados do seu ambiente profissional. É cultura, né? A sua cultura tem que ficar linkada ou estar linkada com a cultura do teu escritório, da tua empresa. Só assim vai dar certo. Não adianta você estar num lugar em que os princípios são diferentes. Você não tem problema nenhum, mas são diferentes, né? Não vai funcionar. É isso. Então, é muito bacana, Paula. Você trouxe vários conselhos. Sobrou algum para você trazer para os nossos ouvintes? Olha, eu acho que humildade, comprometimento e saber que vai errar. Erra, não paralisa, e erra de novo, e tenta não errar a mesma coisa 2 vezes, mas não se pune, porque tenta levar da forma mais leve possível. Às vezes eu fico pensando, acho que talvez uma coisa que eu tivesse mudado, olhando para trás, é o chicotinho que às vezes a gente fica, sabe? Ai, meu Deus, eu errei aquela vírgula, aquele parágrafo. E é isso, assim, acho que as pessoas, é o todo que faz parte, né? Não é uma coisa específica. Então, acho que humildade sempre, sempre, sempre. Eu acho que a gente tem muito a aprender com os jovens, de verdade. Acho que a gente tem sempre que estar aberto a aprender com eles, mas eles também têm que estar abertos a aprender com os mais experientes, porque às vezes a experiência conta.
E eu acho que o Rosman falava muito isso pra mim. Ele falava, sabe qual é a sua maior qualidade? Eu falava, qual? Ele, sua humildade, porque eu tenho certeza que você não vai fazer uma coisa que você não sabe. Porque se você não souber, você vai me perguntar. E isso me dá uma segurança em você gigantesca, porque eu tenho certeza que o cliente não vai receber um trabalho errado. Então, acho que muitas vezes a humildade nos ajuda. E acho que o comprometimento, a vontade de aprender e resiliência é bastante importante. Obviamente, na minha carreira nem sempre foram flores, embora aqui a gente sempre tenha contado, né? Parece que são flores. A grama do vizinho nem sempre é mais verde. Aqui, óbvio que eu já tive momentos de dificuldade, já tive momentos em que chorei. E eu acho que a gente tem que poder mostrar nossa vulnerabilidade. A gente tem que poder contar com o ambiente de trabalho e ser vulnerável, ser humilde, querer aprender e estar sempre aberto, né, a novas experiências. Talvez, acho que o conselho seja não ser tão imediatista. Acho que temos, em alguns casos, tá? Não estou generalizando, mas em alguns casos, uma geração que quer resultado. E como você vê, a minha carreira foi 12 anos num lugar, 7 anos aqui. Sempre tive muita resiliência nos lugares onde eu passei e continuo achando que eu ainda tenho muito a aprender aqui. Por isso, não consigo ver um outro lugar, porque não terminou meu ciclo ainda, sabe? Então, acho que querer aprender sempre é muito bom, ter essa curiosidade abrangente. E você trouxe um pupurri muito bom de conselhos, mesmo. Você trouxe uma questão de choque geracional, que eu acho super importante, a comunicação. É o único jeito das gerações caminharem, remarem para o mesmo lado, é conversando. E as gerações, elas aprendem uma com as outras. Não existe cortar atalho. É tempo, é aprendizado, é um step de cada vez. Entender que a vida realmente é uma maratona, né? Ela não é uma corrida de 100 metros. Você vai ganhar a corrida de 100 metros e depois, né? Então, assim, paulatinamente, aprender, se dedicar, resiliência. Esse pupurri, enfim, não vou repetir porque você foi cirúrgica, foi muito bacana. Ai, que bom. Fechamos com chave de ouro, Paula. Olha, muito legal. Eu tava com muita vontade de conversar com você já faz tempo, a gente já se conhece há muitos anos, mas eu conheci uma parte da sua carreira e eu queria entender realmente como ela foi construída, os bastidores, e você contou de uma forma muito bacana. De verdade, eu não vi o tempo passar, foi super gostoso. Eu também não, eu tava nervosa, falei, meu Deus, falar 1 hora, como é que eu vou Te falei, passa rápido, porque é uma coisa que é natural e você vai rememorando a tua carreira e ela é muito legal, assim, tem muitas coisas bacanas, não só as histórias que a gente adora, mas como ela foi construída, como ela foi planejada. Então, adorei conversar com você, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina, obrigada a você, que bom, eu adoro o podcast, acho que é muito bacana, enfim, tô aberta aqui pra continuar aí na jornada quando você precisar. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Uma produção Voz e Conteúdo.